Olá, viajantes! Não se deve pegar objetos que você encontrou na rua ou em lugares abandonados, pois você não sabe as consequências que isso pode trazer para a sua vida. Essa é uma dessas histórias. Sejam bem-vindos à Viagem ao Desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Pilão da Curandeira. Aquela casa abandonada estava caindo aos pedaços. Era propriedade da tia de minha mãe, que tinha falecido há anos. No último terremoto de 2017, terminou ficando em ruínas. Aquela velha casa, construída de telha e tijolos de barro, começou a desmoronar com o passar dos meses. O interior ficou ao relento completamente. De longe podia apreciar o lugar cheio de velhas recordações, onde estava gravada uma data, precisamente ao pisar na porta do pequeno quarto em ruínas, maio de 1969. A curiosidade sempre havia me invadido. Como amante do paranormal, não esperei muito para ir dar uma olhada no interior daquele lugar. Havia roupa velha, pó, umas cobertas e umas coisas permaneciam ainda na vitrine, que apenas se sustentava por uma perna. Essa tarde, minha mãe tinha ido visitar o lugar. Quando eu vi, eu resolvi entrar e observar o interior. Vendo isso, ela criou coragem e me acompanhou. Ao ver os poucos pertences, ela decide recolher algumas coisas que não estavam quebradas. Entre elas, um pilão de cor negro, desses que se usam para fazer salsas ou moer ervas, assim como uma chaleira e uns copos de cristais. Mas o que mais me chamou a atenção foi o pilão. Nele estava gravado a data exata do dia em que pisamos na casa para explorar, 28/3/2021. Ainda que não dava para ver bem, podia jurar que essa data era desse dia que visitamos a propriedade. Mas como já nos esperavam para o lanche, não lhe demos importância. Então minha mãe guardou as coisas para levar para casa e poder lavá-las para seu uso. Embora eu não estivesse de acordo, pois para mim isso não era bom. Eu sentia algo estranho, mas minha mãe queria conservar alguma recordação daquela tia que era irmã de sua mãe. Quando voltamos para casa à noite, eu não podia dormir, pois me deu muita febre e tive bastante pesadelos, e entre eles via a minha mãe usando o pilão dentro da velha casa, que só tinha um quarto com telha vermelha. Ela moía algo com desespero e quando chamei seu nome, se deteve, fazendo uns ruídos estranhos. De repente, despertei do meu sonho e olhei pela janela do meu quarto. Uma sombra passava pelo pátio. Me assustei muito e aguentei a vontade para não sair ao banheiro, até que amanheceu. Vi que mamãe não havia levantado ainda. Fui no quarto e ela estava recostada um pouco pálida. Sua respiração estava um pouco agitada, mas ainda assim com dificuldade se levantou para tomar seu café da manhã. Na cozinha, nos servimos um pouco de café, enquanto que minha mãe esquentava um pouco de leite na chaleira. De repente, nos levantou a voz, com muita euforia, que assustou meu irmão pequeno. Quem pegou? Aonde está? Eu deixei aqui ontem à noite. Do que a senhora está falando? Lhe perguntei, um pouco desconcertada. Do meu pilão. Quem pegou? Respondam. Nós não vimos desde que você trouxe da casa. Nós sequer vimos onde você guardou, pois estava aqui perto da estufa e agora não está. Quero meu pilão agora, gritando. Nessa hora entrou minha irmã de 10 anos, segurando aquele estranho objeto que minha mãe, irritada, estava procurando tanto. Não sei onde o encontrou, mas ela também se via assustada. Eu disse que nunca pegue em minhas coisas, exclamou minha mãe furiosa. Por que você pegou? Perguntou a minha irmãzinha, segurando-a pelo braço. Eu o encontrei perto do tanque, eu juro, ela chorava. Nunca jamais havia visto a minha mãe nesse estado, totalmente fora de controle e nos tratando dessa forma.
por culpa daquele pilão que havia trazido dessa velha casa. Depois desse acontecimento, o pesadelo começou em minha casa. Todas as manhãs desaparecia misteriosamente aquele objeto e minha mãe terminava nos pegando a golpes porque pensava que éramos os responsáveis de escondê-lo por toda a casa, já que todo dia aparecia em lugares diferentes. Entre aqueles estranhos acontecimentos se somavam alguns ruídos estranhos que ouvíamos durante o dia, como golpes nas paredes, como se pregassem pregos ou usavam um martelo. Mas éramos a única casa nesse terreno. Não tínhamos vizinhos que provocassem esses ruídos. Depois, já com o passar das semanas, durante a noite, ouvíamos um gato miar de dor e uma voz de mulher que sussurrava ao meu ouvido o meu nome, junto com um ar gelado que me percorria os ossos. Já não podíamos dormir à noite. Meus irmãos iam para o meu quarto e dormíamos juntos, na mesma cama, para não ter medo. Minha mãe cada dia estava mais insuportável e por tudo nos golpeava. Meu pai, que estava nos Estados Unidos, só se limitava a enviar-nos o dinheiro que usávamos para poder viver. Ela deixou de fazer o que lhe agradava e cuidar da casa. Quase sempre estava dormida com dores de cabeça e o médico dizia que ela não tinha nenhuma enfermidade. Nós, com medo dela ficar brava, limpávamos a casa e eu me encarregava de acompanhar meus irmãos à escola e de fazer a comida. Pois aos 14 anos eu já não gostava de ir à escola e então fiquei ajudando minha mãe com os afazeres da casa. Todas essas experiências não eram nada em comparação com o que jamais imaginei que me passaria. E hoje ainda sinto que me congelam as extremidades completamente, sem que eu possa me mover. Era uma madrugada de quarta-feira, me sentia mal do estômago por ter tomado uma vitamina de banana antes de dormir, e a mim o leite faz mal. Despertei com uma dor abdominal, com vontade de fazer o 2, urgente. Fui ao banheiro, mas não havia papel higiênico, assim que de imediato fui em direção à cozinha para buscar o papel, quando de repente ouvi um ruído como se estivesse cortando algo. Uma pequena luz saía da cozinha e, nesse momento, cheguei mais perto para olhar o que era. Com muito cuidado, me aproximei lentamente. Os ruídos se ouviam cada vez mais fortes. A porta estava entreaberta e fui olhar. Vi minha mãe de costas. Estava cortando algo com uma faca muito grande. Me assustei e dei um suspiro fazendo um pouco de ruído. E, nesse momento, ela parou e se virou, me olhando fixamente. Tinha sangue em sua roupa e em sua mão direita segurava o pescoço de uma galinha degolada. Em sua expressão pálida havia um sorriso que nunca jamais teria imaginado, porque nele havia maldade. Quando me olhou, não disse nada e continuou com o que estava fazendo. Eu paralisei, não conseguia me mover. Algo estava me impedindo. O sangue daquela galinha sujava toda a mesa e ao lado dela estava aquele pilão negro. Ela colocou os pedaços de galinha dentro do pilão e começou a moer com uma enorme pedra de maneira luxuriosa. Eu seguia paralisada, tentava me mover para correr ao meu quarto e abraçar os meus irmãos. Mas neste momento ela já estava na minha frente com uma colher em sua mão cheia de carne ensanguentada e moída, daquela galinha degolada. Abre a boca! Me segurava pelo pescoço, me forçando a comer aquilo que se via asqueroso. Abre a boca agora! Não pude evitar que minha mãe me fizesse engolir a carne daquele animal, que me fez vomitar no momento em que ela chupava a colher. E da sua boca saía uma enorme língua. Já, para com isso, está delicioso, não é verdade? Quer mais? Me dizia dando gargalhadas que me enrijecia as extremidades, sem poder me levantar do piso. Quando vomitei tudo o que ela me fez tragar, foi nesse exato momento que soube que aquela que eu estava vendo não podia ser minha mãe. Na realidade,
não era ela. Corri para o meu quarto enquanto ela seguia comendo aquele animal em pedacinhos do pilão. E com asco eu observava como ela saboreava o sangue que ainda escorria na altura dos lábios. Abracei os meus irmãos e esperamos que o dia amanhecesse. Apertei fortemente os ouvidos para evitar ouvir os ruídos que vinham da cozinha. Não sabia na realidade o que fazer, estava muito assustada. Na manhã seguinte, não queria ir no seu quarto, mas estava muito preocupada, porque não a vi descer para o café da manhã. Quando me decidi a ir ver como estava, entrei no quarto e um estranho odor fétido me fez revirar o estômago. Mamãe estava completamente adormecida. Ao me aproximar para vê-la, estava com uma palidez muito estranha. De repente começou a se mexer. Eu queria sair do quarto. Já sua cadela, gostou da cena? De repente a janela se abriu de golpe e uma ráfaga de vento inundou o espaço, fazendo a atmosfera totalmente gelada. O armário da mamãe automaticamente abriu suas portas e alguns livros caíram no piso dos que estavam acomodados perto da penteadeira. Era como se um pequeno tremor houvesse sacudido o espaço. Soube exatamente que estava acontecendo alguma coisa com minha mãe, e esse frio me avisava que não era nada bom. Isso era algo sobrenatural, mas eu, me fazendo de forte, não queria acreditar, já que na realidade me sentia muito sozinha e desprotegida. Saí do quarto e fechei com a chave. Me dirigi à cozinha para atender aos meus irmãos. Nesse momento, olhei o pilão e me deu uma raiva. E com coragem, peguei ele em minhas mãos tratando de jogar e destruí-lo. Mas nessa hora, uma visão chegou à minha mente. Me encontrava na velha casa, caminhando até a janela que estava aberta. Nessa hora, vi uma senhora de cabelo branco que moía uma salsa nesse mesmo pilão, com muita ansiedade. De repente, ouvi uma voz masculina que dizia: "Se apressa, inútil. Você não vê que estou com fome?" A senhora, quando ouviu essas palavras, se apressou mais ainda para terminar a salsa e no final ela colocou uma estranha substância. Quando terminou, lhe serviu um prato de feijão a um homem que parecia ser seu esposo. Ele tinha uma expressão machista e enojado, vestido com uma roupa velha e meio suja, e um velho chapéu cobria seu cabelo branco. Quando serviu a comida àquele homem, este provou 3 vezes com uma colher de madeira, então jogou o prato no chão, maldizendo a pobre senhora de 1000 maneiras. "Maldita, não serve para nada, nem para me dar de comer serve. Isso tem muito sal", apontando para o prato de comida no chão. "Mas agora vou te ensinar a cumprir com suas obrigações." Dizendo isso, pegou a senhora pelos cabelos, dando-lhe um forte golpe. E quando ia lhe dar outro, o velho caiu ao chão reclamando de uma dor no estômago. A senhora, ao vê-lo se queixar, começou a dar gargalhadas de satisfação, dizendo umas últimas palavras: "Não se preocupe, jamais você vai voltar a reclamar da minha comida. Espero que queime no inferno." A senhora estava fora de controle com uma risada macabra. Ela olhava o corpo de seu marido totalmente sem vida, e nesse momento algo lhe ocorreu. Os seus olhos mudaram a cor, ficaram vermelhos. Foi em direção à mesa. Pegou uma faca para começar a cortar os pedaços de carne do pobre velho que estava no chão, com o objetivo de moer naquele pilão que, pouco a pouco, ela enchia de carne fresca com muito sangue. Passaram-se alguns segundos quando uma ráfaga de vento entrou na velha casa. Logo se dispersou uma massa de fumaça negra, envolvendo a senhora, que já estava totalmente fora de controle. Ela dizia umas palavras e, como arte de magia, em alguns instantes, desapareceu no espaço. A espessa massa de fumaça começou a introduzir-se naquele pilão de maneira violenta, e foi nesse momento que me despertei da visão. Alterada, corri até onde se encontrava o pilão. Fiquei vigiando.
E quando eram 2 da madrugada, vi exatamente a mesma nuvem negra que saía do pilão que a minha mãe tinha. Logo comecei a correr até seu quarto. A nuvem estava flutuando no ar, com a boca muito aberta por onde lhe escorria sangue. A fumaça subiu até o quarto da minha mãe e começou a entrar na sua boca. Era a mesma cena do meu sonho com aquela senhora. Agora eu não tinha dúvidas que estava acontecendo algo sobrenatural. Ela então me olhou nos olhos e de repente ouvi a sua própria voz, que me pediu ajuda. Ao vê-la nesse estado, não sabia o que fazer. Só me ocorreu pegar o pilão e levá-la ao jardim e, com todas as minhas forças, rompê-lo até ficar em pedacinhos. Mas as coisas não mudavam. Minha mãe seguia fora de controle. Assim que, sem pensar, peguei os pedaços daquele objeto que estava maldito para envolvê-los em uma manta. Depois me dirigi à velha casa, onde minha mãe o havia encontrado. Cavei um buraco e no interior, para minha surpresa, lá estavam enterrados uns restos humanos. Meu Deus! Exclamei, caindo no chão com a minha pá. Eram os ossos de uma mão e nela estava uma pulseira, da qual lembrei que estava no pulso da senhora na minha visão. Imediatamente eu soube que era ela. Me perguntei quem havia lhe enterrado ali, mas definitivamente não tinha tempo para averiguar. Assim que peguei os pedaços do pilão e os enterrei junto a seus restos, tapando com muita terra, para que não fossem encontrados. Quando voltei à minha casa, minha mãe estava no chão com minha irmã, que chorava assustada. Mas em questão de minutos, ela pouco a pouco despertou e nos perguntou o que havia acontecido. Pela manhã, com mais calma, lhe contei tudo. Vi seu olhar de desconcerto e quando terminei de contar, ela acrescentou: sempre foram rumores das pessoas. Diziam que minha tia fazia feitiços, mas também era curandeira e sabia trabalhar com as ervas, e por isso as pessoas a procuravam. Mas uma vez lhe pediram para ajudar alguém que se enfermou do nada. Ela foi, e quando voltou à sua casa, jamais voltou a ser a mesma. Agia de maneira muito esquisita, dizia umas palavras estranhas, e em ocasiões sentia que sua voz mudava. Um dia meu tio desapareceu, ninguém soube mais dele, mas encontraram seu chapéu na beira do rio, e a polícia supôs que ele havia se afogado. Jamais encontraram seu corpo. O mais estranho foi que minha tia, durante a semana, tampouco apareceu por nenhum lado, mas como um vizinho disse que a viu subindo a um caminhão, jamais a procuraram. E assim foi como sua casa e seus pertences ficaram abandonados. Por querer conservar uma recordação, minha mãe ficou obcecada pelo pilão. Foi assim que vivi a história aterradora da minha vida. Decidi contar para vocês, pois aprendi a lição de jamais pegar objetos que pertenceram a uma casa que por fora parecia que estava completamente abandonada, mas por dentro tem uma história aterradora. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.